Ora, seja bem-vindo à edição desta semana do Think Tank. Quero começar por pedir desculpa, porque eu tinha prometido hoje de manhã que a emissão seria às 18h30. Mas, infelizmente, por motivos de agenda, daqui do pessoal que faz os comentários, não foi possível. Portanto, eu peço desculpa por isso. Em todo caso, aqui estamos. A agenda para hoje, nós combinámos não ter agenda. Ou não é bem assim, Joaquim Aguiar? Por isso, em todo caso. Vamos lá. Para onde é que é começar, Joaquim? Bom, essa ideia é boa não ter agenda porque não há mapas. Ou seja, a mudança... Isto aqui há gato, aqui há gato. A mudança já aconteceu. Sim. E nós não fomos autores dessa mudança. E provavelmente nem sequer a estamos a perceber. Mas a mudança já aconteceu. Em que é que se traduz... Joaquim, ali daquele lado deve estar alguém a perguntar assim, qual mudança? Essa concretização da mudança. A ordem internacional que vinha da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, deixou de existir e, em sua substituição, não há nenhuma estrutura de ordem. Não quer dizer que haja desordem. O que quer dizer é que não há autores que possam comandar e coordenar o processo de mudança. A mudança está entregue à inércia do jogo das variáveis. Posso interrompê-lo aí? Só para lhe fazer uma pergunta. Porquê que... primeiro, porquê que a mudança teve lugar, não é? E, em segundo lugar, porque é que o principal protagonista dessa mudança, que primeiro decide abandonar a ordem estabelecida durante praticamente 70 anos, mas depois acorda e começa a tomar decisões que parecem contraditórias com esse abandono da ordem que estava estabelecida? Pela simples razão de que é incompetente para... Mas é melhor darmos nomes para as pessoas perceberem que estamos a falar de quem? Estamos a falar de Donald Trump. Okay. É incompetente para os problemas que tem à sua frente, reage perante eles apenas referenciado a si próprio e, com isto, destrói a própria superioridade que os americanos tinham nessa estrutura da ordem mundial. E faz tudo isso em nome de quê? Não tem nenhum projeto, não há nenhuma consistência naquilo que vai apresentando. E mesmo quando faz ofensivas estratégicas, como aconteceu no caso do acordo comercial com a China, o que se verifica quando se observa o resultado é que perdeu em toda a linha. Isto é, mas consegue passar para a opinião pública a ideia de que ele é que ganhou? Mas é indiferente que consiga passar para a opinião pública, porque em termos práticos, para os operadores económicos que estão nos Estados Unidos, não podem confiar na direção política americana e, pura e simplesmente, já saíram da América. Já trabalham no mundo, mas sem estarem referenciados à América. Então, quem é que continua referenciado à América? Aqueles que vivem lá e que não podem sair. De facto... Joaquim, deixa-me só perguntar uma coisa. Eu não percebi porque onde é que se está a ouvir mal. Se é a extrema-esquerda ali, o Joaquim, ou seja, para vocês, ou se é a extrema-esquerda eu. Eu não importo que me chamem nomes. Extrema-esquerda não é a melhor, mas... Extrema-direita. Eu acho que, do resto, não estou aqui a ver muitas queixas de som, portanto, a sensação que me dá é que provavelmente o microfone não estava próximo do Joaquim. Já agora, se não se importarem, confirmem-me isto. Aqui por escrito. Joaquim, desculpe. Mas o que é que isto significa em termos dos eleitores, embora sem serem uma maioria, que colocaram o Donald Trump na presidência americana? Significa que tudo aquilo que esperavam obter, eles não vão obter. Mas tudo aquilo que os grandes operadores económicos americanos poderiam conseguir, estão a conseguir saindo da América. Okay. Isto é, operando no mercado global. Muito bem, obrigado Paulo Gil. Jorge, eu queria colocar-te uma questão, porque
Eu estava a brincar quando dizia que não tínhamos agenda. Eu tinha uma agenda para hoje que era precisamente o parcial, o acordo com a China, comercial com a China. Mas, já agora que o Joaquim introduziu uma questão que tem sistematicamente referido aqui, deixa-me colocar-te uma questão diferente, que é, por esta altura, nós já devíamos ter um bloco, que é o Bloco Europeu, que percebeu que foi abandonado pelo Sr. Donald Trump, percebeu, espero eu, e já devíamos ter esse Bloco Europeu a reagir. Ou seja, sabe que tem a China do outro lado, sabe que não pode confiar inteiramente na China, sabe que não pode confiar nada num senhor chamado Putin, como ainda esta semana se viu, e, portanto, já devia estar a reagir e a agir com mais coesão. Não é o que está a acontecer. Eu talvez recorde que o nosso distinto amigo Joaquim Aguiar, do qual fazemos parte, que é a Associação Missão Crescimento, que nós, na altura, quando fizemos um trabalho e entregámos a várias entidades, tínhamos dito que havia 3 dimensões que iriam afetar decisivamente a vida dos portugueses. E nós parecíamos que estávamos a ser premonitórios. E quais eram? Uma primeira dimensão era a dimensão da globalização, que estava a gerar países com excedentes e países com déficits. Sim. E quando digo excedentes da balança, países que passam a ter capital para investir noutros países. Quais eram esses países? A China, Sim. claramente, e os países emergentes, que começaram a ser países exportadores à conta de quê? E acumuladores de capital. Acumuladores de capital, com abandono das fábricas dos países que tinham optado pelo consumo. Sim. Pronto. O segundo aspecto que nós tínhamos posto era a dimensão europeia que ia afetar Portugal. E qual era? Era que nós estávamos numa zona monetária imperfeita, em que não se sabia como é que seria resolver o problema quando havia um país que tinha déficits persistentes de públicos e os outros tinham ou contas certas ou sem déficit, ou até superávites. Era outra dimensão. E depois havia uma terceira dimensão, que era a dimensão que nós dizíamos nacional, que era, tínhamos criado uma classe política que a única coisa que se dedica, esta discussão do orçamento deste ano revela exatamente isso. É um bom exemplo disso, sim, senhor. A única coisa que se dedica é como é que vamos distribuir o dinheiro que tributamos aos portugueses. Ou seja, cada português, cada vez que trabalha, dá 45% do seu esforço, é entregue a uns senhores que, pode ser aqui o Joaquim, e Joaquim diz, quanto é que o Camilo leva e quanto é que leva o Jorge Marrão. Mas na prática, tributamos tributamos o bolo povo, é o mesmo. O bolo é o mesmo. Vamos é tirar este e aquele para dar àquele. Para dar àquele. E é por aí que aparecem as capturas de interesse do Estado. Bom, mas eu voltando à China. Eu tenho alguma dificuldade em como é que eu dizer, em menorizar o Donald Trump. Porquê? Menorizar. Menorizar. Porquê? Porque ele tem estas características que eu subscrevo completamente, que o Joaquim refere, mas tenho alguma dificuldade de menorizar porque ele vai atrás do problema que a América se confrontou pelo facto de não ter percebido a vocação que a China queria ter em termos geopolíticos, se tornar imperial no mundo. E quando a América se apercebe disso, e quando é já o povo a sofrer com isso, então aparece este político, que é um político que te sai fora de qualquer concepção que nós possamos ter de política Jorge, dos últimos 70 anos. Só que age mal, porque a solução não é fechar as tuas fronteiras. Mas lá vamos chegar. É tornar o teu país mais competitivo, aquilo que os americanos esqueceram durante 20 anos. Mas vamos chegar lá. Mas como é que a China ganhou a competitividade? A gente tem que se lembrar. Aqui o problema central deste debate é que quem fixa os salários na América é a produtividade, mas quem fixa os salários na China é o governo. Os salários são baixos, têm que ser baixos, para que a China exporte mais. Já estão a subir. Não, mas já espera. Empresas saem da China, Pronto. porque os salários estão a subir. Claro, já estão a subir, mas então qual é o instrumento que utilizam? A desvalorização. E se nós nos lembrarmos, a guerra de Trump começa com a China, vocês estão a utilizar a moeda para se tornarem competitivos. E nós não queremos isso. Nós queremos competir com base em produtividades. E com base em produtividades, tens razão, os chineses começam a perder em relação a alguns países asiáticos.
Então, mas a pergunta é... E então isto voltamos à dimensão que o Joaquim bem conhece, aliás foi ele basicamente o pai da ideia, que é a dimensão global, que é países excedentes, países com déficit. Como é que nós agora vamos compensar isto? E o Sr. Trump vai compensar da maneira mais violenta. Quer dizer, é muito simples. É tarifar e voltamos ao tempo do quê? Das fronteiras nacionais, do mercantilismo, das taxas aduaneiras, que vão jurar o quê? Menor crescimento económico. Claro. Pronto. E vais prejudicar o crescimento económico global. Mas não havendo governo global, e isso eu estou a tentar, se calhar estou a ser um bocado caótico na resposta, mas estou a tentar chegar ao ponto do bloco. Não havendo governo global, temos que concluir que também não há governo europeu. Hoje, a entrevista que o Joaquim há pouco referia da Angela Merkel é uma entrevista boa, porque nós aqui no Think Tank já tínhamos dito que o que ia fazer a saída da Inglaterra da União era uma chamada de atenção à Europa que um país que teve 43 anos e que decide sair, é melhor nós percebermos porque é que eles decidiram sair. Podem ter as suas razões que não têm nada a ver com as nossas, mas é melhor perceber. E a senhora Merkel veio hoje dizer no Financial Times é um wake-up call para a Europa. Oh, Jorge, espera aí. Eu gosto muito dessas interpretações, só uma pergunta que tenho para fazer. Então, espera aí. Aqueles saíram ao fim de 43. Desculpa, mas dos outros nenhum saiu, Jorge. Não, mas nos outros nenhum saiu. Alguma coisa está mal com eles, Camilo, não é com o resto da nós Europa, temos hoje membros do governo que diziam que iam afrontar a senhora Merkel. E que não pagávamos a dívida. Não, mas Sim. espera. Sim. E que... Pedro Nuno Santos, António Costa... E que, cuidado, vejam lá, porque isso pode ter consequências sociais e depois tem consequências sobre a unidade da União Europeia. Em alguns, de forma subtil, quase diziam, não sei se não será a altura de pensar se saímos ou não. Sim, e, portanto, o que é que acontece? Os ingleses vão aprender o que é sair de uma zona comercial de espaço de alta liberdade e, portanto, vão ter que reconstituir tudo e a pergunta é, ok, do ponto de vista é interessante verificar hoje uma coisa que não sabia, mas se tu comprares hoje online só sai a 31 de janeiro, mas o imposto já está lá a aparecer. Não sei depois como é que se calcula ou não, porque nós quando era com IVA tínhamos o efeito do IVA e, portanto, não era... Sim, mas quem vai pagar por isso são eles, não somos nós. Pronto. Não, mas onde eu quero chegar é, quando nós nos queixamos que não há governo global, o presidente americano é eleito pelos americanos para resolver o problema dos americanos. Mas nós não concebíamos a América que tinha esse papel no mundo. A América tinha um papel de regulador da ordem mundial. Sim, a Alemanha tem o mesmo papel na Europa. Não é? E esse é o problema central. Mas isto só para... Aqui provocaram o Joaquim. Deixem voltar ao princípio, quando eu dizia a mudança já aconteceu e não foi conduzida por nós. Sim. E a seguir acrescentei, não foi conduzida por ninguém, porque a mudança está a acontecer por uma dinâmica interna das variáveis do sistema e que ninguém está a controlar. Nem o Trump, nem o Xi Jinping, muito menos o Johnson ou a senhora Merkel. Sim. Eles apenas reagem aos sinais do que já aconteceu. Ou seja, os americanos já perderam a batalha competitiva com os chineses, mesmo nas altas tecnologias, por uma razão elementar. A escala. Ou seja, os chineses, independentemente de quanto é que custa cada cientista chinês, têm uma tal quantidade de capacidade intelectual dirigida para a pesquisa de novas tecnologias que já ganharam vantagem em relação aos Estados Unidos naquilo que era uma competência específica dos Estados Unidos, a inteligência artificial e a automatização. Ganharam porquê? Porque beneficiaram daquilo que os americanos foram produzindo ao longo de décadas
eles atualizaram-se até esse nível, mas depois passaram para a frente. E daí a reação do presidente Trump contra uma empresa de telecomunicações chinesa. Porquê? Porque a passagem para o sistema do 5G, a passagem tecnológica para a fase seguinte, está com superioridade garantida dos chineses. Portanto, os americanos, quando entram na guerra tarifária, já estão em posição defensiva. E isso é novo na escala de um século e meio. Deixe-me só acrescentar, Joaquim, e para complementar o seu raciocínio. Se nós pensarmos que os países que dominaram as economias e que criaram ordens mundiais foram países que criaram revoluções do ponto de vista revoluções do ponto de vista tecnológico que lhes deu a vantagem competitiva. Olhemos para a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, e agora temos uma revolução tecnológica que os dois países já estão todos estamos a assistir e que os Estados Unidos estão com dificuldade em acompanhar. E quando fazem a diplomacia de não comprem essa tecnologia, faz lembrar, é perigoso, é como se dissesse, bom, faz favor, não comprem máquinas que eram produzidas no Reino Unido na segunda Revolução Industrial e vinham os tiares, e onde é que eles eram produzidos, vinham para Portugal e vinham dizer, não comprem isso, porque isso eles vão ficar com o poder sobre a sociedade mundial. E isto tem um problema adicional, e gostava de ouvir o Joaquim sobre isto, que é, nós depois estamos a lidar com um problema que é a disputa entre os valores da democracia e os resultados que a ditadura traz. Nós temos um presidente chinês vitalício, temos um presidente russo que se vai tornar vitalício e que, portanto, tem uma estratégia que é para a vida. As estratégias das democracias não são para a vida. Mas Jorge, o Dr. Salazar também achava que tinha estratégia para a vida. E esta é uma outra confrontação que a cultura ocidental vai ter que resolver, que é como é que nós vamos competir. Eu dizia com piada no outro dia o seguinte, que as pessoas ficaram a olhar e diziam, bom, mas este tipo está a ficar enlouquecido. Um político que quer ganhar eleições a 4 anos toma decisões para, em 4 anos, ter o benefício da decisão. Pois. Mas um ditador que se queira manter por 40 anos, ou por 30, tem que tomar decisões muito certas, porque ou tem o poder de oprimir o povo permanentemente, ou durante 30 anos ele tem que tomar decisões mais ou menos certas. Agora pega os dois exemplos, China e Rússia, têm todos esse poder. Pronto, mas ninguém se revolta na China porque foi este governo chinês que fez crescer o rendimento dos chineses. Já não é bem verdade em Hong Kong, mas Hong Kong tem uma experiência diferente. E porquê? Mas onde eu quero chegar é o seguinte, nós temos que ver que hoje o convívio do capitalismo com ditadura e o capitalismo com democracia gera vulnerabilidades diferentes para diferentes países. Mas gostava de ouvir, Joaquim, sobre o tema. Antes de ir a vocês, deixem-me só que eu agradecer às pessoas que nos estão a ver da África do Sul, da Arábia Saudita, de Marrocos, da Suíça e há aqui mais um país ainda mais longínquo. Portanto, quero agradecer às pessoas o apoio que nos dão e, sobretudo, estarem aqui a comentar os assuntos que estamos a discutir. Joaquim. Não, mas é útil essa referência desses pontos no mapa. Sim. Porque justamente... Olha, está aqui um senhor que nos está a ver em Darwin, na Austrália. Portanto, eu a ver as horas é que são Darwin, na Austrália. Ainda por cima, no meio do fogo. É verdade. Do fogo e do fumo. É importante essa referência a esses pontos no mapa, porque aquilo que nós estamos aqui a conversar define-se nessa escala. Sim. É verdade que o presidente chinês, o presidente russo, mas também o presidente americano que diz eu vou estar 2 mandatos ou mais do que 2 mandatos. Fala disso. E aquilo que disputa hoje na política americana é saber se o Senado
com maioria republicana, apesar de todas as provas contra o Presidente, vai considerar inocente. Pois. E qual é a sua suspeita, Joaquim? A minha suspeita é que está tudo preparado para o considerar inocente. Pois. E isso significa o fim da democracia americana. Isso não significa que o sistema de checks and balances está em causa? Não, porque não é só checks and balances. É o próprio problema da confiança do eleitor perante as instituições. Claro. Porque quando as instituições são tribalizadas, então entrou-se não na polarização do debate político, mas tribos que conflituam uma com a outra. E onde não pode haver nem negociação, nem conciliação. Portanto, aquilo que o presidente Putin conseguiu introduzir na América foi uma coisa muito mais destruidora do que o presidente Reagan conseguiu introduzir na União Soviética. E, de facto, a União Soviética colapsou. O Putin sempre disse que se queria vingar disso que fizeram à União Soviética. E não só está a vingar-se disso, como está a criar um dispositivo de destruição muito mais potente, porque ataca todas as sociedades democráticas e as instituições, quando mostra que consegue dividir as instituições em termos tribais. Ora bom, é aí que interessam esses vários pontos que o Camilo referiu de espectadores que estão a assistir ao que nós estamos aqui a fazer. É que não é possível ter, na escala europeia, presidentes eternos em cada um dos países. Pois. Mas é possível ter, na estrutura das instituições europeias, um poder continuado que é independente das variações democráticas em cada um dos Estados-membros. É uma administração. Mas como assim? Uma administração ou uma figura? O exemplo é o Banco Central Europeu. Ok. O Banco Central Europeu, que tem no seu conselho os governadores dos bancos centrais nacionais, nunca apareceu nenhuma notícia de conflito aberto entre os diversos representantes dos bancos centrais e o Banco Central propriamente dito. Ou seja, é possível ter instituições na escala europeia que tenham pluralismo democrático, que tenham legitimidade nacional, mas que tenham duração muito superior aos dos mandatos nacionais. E essa vai ser a resposta europeia. Mas quando deixa-me tentar perceber um bocado melhor a sua ideia. O Joaquim diz assim, bom, nós temos na política monetária o BCE. Bom, mas falta-nos uma instituição parecida para orçamentos, uma para política externa, uma para política interna. E sobretudo, defesa. Exatamente. E depois, finalmente, a mais importante a seguir à parte orçamental, a defesa. Ora, nós não temos... orçamental já temos, o Tratado Orçamental. O Tratado é uma coisa, falta a instituição. É preciso depois interpretar e aplicar aquilo. Até agora faz a Comissão, mas não pode ser a Comissão a fazer isto. Tem que ter mesmo uma instituição independente a fazer essas coisas. Agora, a pergunta é esta. O BCE não faz política, não é? Mas a política orçamental é política. Não, tem um mandato... A política externa é política. A política do interior é política pura. Bom. E aqui não tem de haver representantes que são nomeados pelo povo, que são escolhidos pelo povo? Todas essas funções, até aqui, eram desenvolvidas no quadro de um entendimento atlântico. Exatamente. Designadamente a NATO é o exemplo mais marcante disso. Com a crise americana, e enquanto lá estiver o Donald Trump, o que vai acontecer à NATO é que se vai tornar europeia. Isto é, mesmo os representantes americanos na NATO vão utilizar a plataforma europeia
para preservarem as suas funções. Quando agora souber o que é que o presidente Trump fez à embaixatriz americana na Ucrânia, vai-se perceber o que é a tribalização do poder na América. Exatamente. Mas esse é um tema que valia a pena nós aqui debatermos. O Joaquim tem razão, que é... Eu ontem mandei um vídeo ao Joaquim, ao Camilo, do conservador americano Crystal, a falar com o economista mais reputado, ou pelo menos o que vende mais livros. E o que ele dizia é uma coisa interessante, que é: a América hoje tornou-se incompreensível para, por exemplo, a classe dos economistas. Porque os economistas juntam-se 3 economistas, têm 4 ideias. Mas ele está numa fase diferencial assim, juntam-se 3 economistas e, em geral, nós estamos de acordo por 90% ou 85% das soluções. Uma das que estão todos de acordo é que o bloqueio no comércio internacional vai gerar uma maior recessão. Pronto, uma maior recessão, um menor crescimento mundial. Sim. Mas depois temos coisas estranhas. Temos um problema que é resolver, por exemplo, a questão das desigualdades no mundo. E ele dizia com piada: bom, mas então agora qual é a ideia? A ideia é lançar, por exemplo, um imposto sobre a riqueza. E ele fazia perguntas que qualquer economista faz. Já pensaram que nenhum país no mundo conseguiu resolver o problema de imposto sobre heranças? O imposto sobre heranças nunca conta para nada. É verdade. Porquê? Porque a riqueza de uma geração não é igual à de outra. Ele dizia com piada: vamos agora tributar um indivíduo que decidiu montar lojas, padarias. E, portanto, faz-se uma avaliação da padaria e que ele vale X. Bom, este tipo é um tipo rico, meteu-se aqui com o negócio das lojas, padaria X. Mas há um tipo que faz exatamente a mesma coisa, mas em vez de fazer de padarias, faz de produtos informáticos. Então acabamos de criar uma injustiça, porque o valor que a sociedade vai dar aos informáticos é de tal ordem que nós estamos a tributar. Primeiro, a administração fiscal nunca vai conseguir compreender qual é que é o valor que aquele negócio tem de criado, porque também quando a Apple apareceu, ninguém investia na Apple, também eram os desgraçados. E de repente, sou a maior empresa com a maior capitalização bolsista tecnológica no mundo. Então, eu disse: então o que é que nós estamos aqui? Estamos a introduzir uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas ele pergunta: mas quem é que está a introduzir isto? Ele disse: está a introduzir o tribalismo político, que não tendo solução para o problema, e em vez de se sentarem para se conciliar com, no fundo já não é conciliar, é debater perante os novos problemas, novas soluções. Mete a cabeça embaixo da areia. Mete a cabeça na areia e vão buscar teorias do século passado. Pois. E ele diz: então como é que nós resolvemos isto? E este tribalismo, Camilo, é fascinante, porque nós começamos a assistir o tribalismo em todas as sociedades, nos mídia, nos jornais, a maneira como se apresentam, CNN versus Fox News, ver os jornais conservadores, ver o Guardian. Quer dizer, começamos a ver estes movimentos. Em Portugal, mais ou menos a mesma coisa. Não vou dizer quais são os jornais. Mais exacerbado ainda. Mais exacerbado. E, portanto, é uma nova situação para o mundo, que é o tribalismo político, que foi aquilo que as nações, eu diria que a religião católica e a monarquia acabaram com o tribalismo, porque tinham que ter duas coisas importantes: um rei, poder secular, não era o poder religioso, mas tinham que ter uma figura que comandasse. Ora, nós estamos a desordenar a sociedade. Sim, estamos a perder comandos. Deixem-me só dizer ao Manuel Bragança, que diz assim: fico pasmado com os temas, diria únicos, que se abordam aqui. É que não consigo ouvir em sítio nenhum. Manuel, nós agradecemos, mas vou-lhe relembrar o mote deste canal. Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Você ouve-me dizer isto todos os dias, não é? Ora bem, está aqui a prova disso. Bom, mas também não é por acaso, porque nos outros sítios onde trabalhamos as mesmas notícias que toda a gente ouve. Exato. Agora, quando temos a oportunidade para refletir sobre o que está a acontecer, então descobrimos ligações que no dia-a-dia
ninguém nos autoriza a falar disso. Por exemplo, a distinção entre amigo e inimigo, que era, nos anos 30, considerada como a essência da política. Distinguir o amigo do inimigo. Isso justificava a guerra. A guerra era contra o inimigo. Ora, a tribalização é inventar um inimigo para justificar o que se está a dizer. E, portanto, é preciso produzir conflito, não para vencer na argumentação, mas para fazer passar a argumentação dentro do clube. Joaquim, mas as pessoas podem dizer assim, vocês podem dizer o que quiserem. Deixa-me passar esta mensagem. Vocês podem dizer o que quiserem, mas a verdade é que estes líderes são eleitos pelo povo. Portanto, isto é uma democracia e temos que aceitar. Então, voltamos ao paradoxo da democracia. Como é que o povo precisa de eleger representantes quando podia decidir diretamente? Porque é que, por exemplo, uma das modalidades é escolher os governantes por sorteio. Sim. Então, cada um pode ser governante. É que o problema do representante é que a função do representante é encontrar a conciliação entre posições diferenciadas. Enquanto que a posição do radical, ou do clubista, ou do fragmentador, não é encontrar a conciliação, mas, pelo contrário, radicalizar as posições para justificar a distinção amigo-inimigo. Um exemplo para o Joaquim, para ajudar aqui o Joaquim, concreto em Portugal e noutro país. As eleições no PSD são a radicalização e a tribalização do PSD, claramente. Sim, é o que está a notar. É o que está a notar. Mas vamos olhar, por exemplo, para um cidadão suíço. Um cidadão suíço tem 24 cantões, quase todos os dias entra num referendo. Qual foi a forma da sociedade de resolver o problema? É tudo por consenso? Não, é tudo quase referendado, porque senão tribaliza, senão a guerra vai-se agravando e, portanto, ou seja, deixa de haver uma massa que mais ou menos entende para onde é que se deve ir e estão constantemente em fights, e que são fights que não são diretos, porque as tribos, a característica da tribo é que fazem alianças tribais. Pois. E, portanto, as alianças tribais que nós assistimos em Portugal, nós vemos o que é que se passou em Portugal relativamente à política. Bom, na prática eram os dois grandes partidos, mas é aqui. Vamos ver o que é que se passou no mundo. Nos Estados Unidos ainda se mantêm os dois grandes partidos, mas o Partido Democrata está tribalizado. Pois. O Partido Republicano não está tão tribalizado porque tem um presidente. Vamos para o Reino Unido, para a Inglaterra, e está tribalizado. Vamos para a França e desaparecem os partidos tradicionais. E em Portugal, a tribo... E em Espanha é uma coisa parecida. A Espanha é igual. Tudo em 4 anos. Pronto, então a tese do Joaquim está corretíssima. De repente, nós assistimos a uma coisa que seria impensável. É que levou muitos séculos para acabar com as tribos. É importante perceber isso. E agora estamos a recuperar isso, que é um erro. Não é? Bom, não, mas é preciso perceber porque é que estamos a fazer isso. Estamos a fazer isso porque não temos resposta para os problemas que já identificamos. Jorge, desculpa lá, está aqui um espectador da Suíça a dizer não são 24 cantões, são 26. Pronto, muito obrigado. 26, okay, o que só mostra que as pessoas estão atentas. Bom, e já agora também há pessoas de Manchester a ver, na Holanda, na Bélgica, portanto a gente está com uma audiência brutal lá fora. Ô Joaquim, vamos tentar chegar a Portugal, porque há aqui assuntos que eu não gostaria de deixar passar esta semana, que é... Há bocado o Joaquim dizia assim, bom, falou no Bloco, falou no PCP e na Geringonça. O que nós estamos a ver com o orçamento é que tanto o Bloco como o PCP estão muito parcos nas suas exigências. Mesmo não estando na Geringonça, na coligação, já não estão tão radicais como há 4 anos. Isto é porquê? Porque descobriram que as migalhas começaram a escassear? Não é só isso. É o efeito do Partido Socialista. A estratégia de charneira que está na origem do Partido Socialista, porque já vem do tempo do Afonso Costa, a estratégia de charneira, que é o partido que pode governar para um lado e para o outro, mata o que está à volta. É a estratégia do eucalipto.
Mas de um lado e do outro? De um lado e do outro, porque cria animosidade de um lado e do outro. Porque é quem está na posição de charneira que impede que os outros cheguem ao poder. Porque só podem chegar ao poder através dele, através do que está na charneira. Ora bom, este modelo que o Afonso Costa dizia, ninguém pode governar contra o Partido Democrático, que era como se chamava na altura, o que é hoje o Partido Socialista. Voltou a ser retomado, na altura, por Salgado Sanha. Teve um opositor direto, chamado Francisco Sá Carneiro, na medida em que ele o que procura é uma aliança que lhe permita ultrapassar o obstáculo que era o Partido Socialista ou que eram as alianças do Bloco Central, que é quando faz a Aliança Democrática. Quando hoje vemos o debate no interior do Partido Social Democrata, aquilo a que assistimos é retomar a questão das alianças com o PS ou contra o PS como se a história anterior nunca tivesse existido. Está a falar da história do final dos anos 70. Estão a voltar ao caderno que já tinham escrito. É verdade. Mas esqueceram-se de ler as primeiras páginas do caderno. Pois é. À esquerda, o que é que está a acontecer? À esquerda, o que estava a acontecer que eram os partidos exteriores, isto é, os partidos que não podiam fazer parte do governo, e que, numa emergência, o Partido Socialista, que sempre se tinha definido como a fronteira que impedia esses partidos radicais de chegarem ao poder, numa emergência, o Partido Socialista fez desaparecer esse muro, esse muro de cristal, via-se para os dois lados, mas tinha ali um muro de vidro, fez desaparecer esse muro. A convite de quem? A convite do Partido Comunista, porque é o Partido Comunista que abre essa oportunidade em 2015. Exatamente. E que o PS aproveita e faz a geringonça. Faz a geringonça com contratos, com acordos prévios com os outros dois partidos. Isso é mais para convencer o professor Cavaco. Mas porquê? Porque o Presidente da República, na altura, exigiu que se fizesse isso, talvez na esperança de que, ao tentarem escrever o acordo, não se entendessem. A verdade é que o atual Presidente liberta esses partidos da obrigação de fazerem um acordo formal. E, curiosamente, é o Partido Socialista que diz que não quer acordo nenhum. Pois. Agora, porquê? Porque já conseguiu fazer aquilo que era o seu objetivo, voltar a ser o Partido Charneiro. Mas uma outra leitura, Joaquim, mais, eu diria, um bocadinho mais perversa. O silêncio da extrema-esquerda, se quisermos, tem a ver com a estagnação e a paralisia reformista do país. Porque a extrema-esquerda só vai para a rua, em Portugal, com a chegada da Troika com Passos Coelho. Estava já mais ou menos silenciosa. O que é que acontece? A pergunta é, mas eu vou reclamar sobre o quê? Se é sobre as contas, já devias ter aprendido, já tiveste tempo suficiente para aprender. Então hoje é reclamar sobre o quê? É reclamar sobre um tema que nós não estamos a querer discutir, que é o tema da iniciativa privada, o tema dos privados nos chamados serviços com natureza pública, o tema o tema que também, mais ou menos, o tema da educação é um outro tema, o tema das reformas, o tema da produtividade nas empresas. Isto são tudo temas que, se o Partido Socialista puser em cima da mesa e quiser debatê-los, pode ter a certeza que do lado da extrema-esquerda vem para cima da mesa. E, aliás, a intervenção do próprio ministro Pedro Nuno Santos, em que revela pela primeira vez, ou seja, em público, eu acho que esteve muito tempo protegido pelo primeiro-ministro, mas ele despiu-se em público
quando faz aquela declaração. Mas agora explica às pessoas qual é a declaração. Não, explica tu, que tu é que acompanhaste melhor. Não, fala lá, explica lá tu. Não, a declaração era que sobre a fixação, no fundo, de preços de uma companhia aérea num negócio. É que depois o fascinante disto é assim, num negócio que tem uma competição global feroz, é que, assim, em que quase o Pedro ninguém Nuno ganha. Santos virou-se para um deputado do PST e diz assim, e para o PST, bom, se a TAP fosse privada, vocês já estavam a levar com aumento de preços. É por isso que o Jorge Marrão está a explicar que isto é um negócio tão globalizado que não é possível estar a fixar preços. Não, é possível. Perdão, é possível. Não é? Tem um custo. Claro. Quem é que paga a fixação de preços numa economia? Paga sempre o consumidor. Sempre. O consumidor ou o contribuinte. Ou seja, já percebeu a ideia, que é, neste negócio não pode haver fixação de preços. Discussão. É claro que um governo pode fazer, só que depois quem paga é o consumidor e o contribuinte. Camilo, por exemplo, ontem a discussão do tal Crystal com o economista americano era mais ou menos esta. Todos nós já percebemos que o preço é resultante de uma curva de oferta e uma curva da procura. Quando um mexe numa coisa, afeta o preço. E quem é que mexe no preço? Obviamente uma política pública. E, portanto, alguém paga por isso. Portanto, eu acho que aqui diria que há uma confluência, se quisermos, é um pouco talvez diferente da ideia do Partido Socialista Charneira, em que era charneira até para eu diria para um modelo de sociedade para a Europa. Hoje é um... Como foi? Como foi. Hoje é um partido de modelo charneira para não atormentar a sociedade. Portanto, para a estagnação. Ou seja, aquilo que o Partido Socialista provoca ao silenciar a esquerda e ao dividir, fragmentar e tribalizar a direita é ninguém se mexe. Sabe o que é que me deixa preocupado como cidadão? Eu vou dizer o quê? Eu estou espantado como é que os portugueses estão satisfeitos com crescimentos de 1,7%, 1,8%, 1,9%. E vou-lhe dizer porquê. Ontem estava num grupo de pessoas instruídas, informadas, e quando eu estive a explicar que era um problema crescermos 1,9%, a pessoa disse assim, mas 1,9% é bom. Está a ver? Isto é espantoso em Portugal. Estás a ver, Jorge? Ao nível a que nós estamos a chegar. Não tenho uma resposta para isso, mas espero que o Joaquim responda. Porque isso significou o adormecimento da sociedade. Claro. E a estagnação da economia, mas tem uma outra consequência. É a crise demográfica. Isto é, as pessoas podem estar satisfeitas, mas a população não cresce. Claro, e isto a prazo é assim. Ora bom, e o problema é que na demografia, um pouco como no caso da dívida pública, a questão é que a partir de um determinado nível de queda já não há recuperação possível. Também na dívida pública, a partir de um determinado volume de dívida pública, não há way back. Ou há entidade externa que controla a taxa de juro, ou não há solução possível. Ora, o que é que aconteceu na política portuguesa? Ninguém quis explicar nem comentar o que é que foi a crise de 2011. Ninguém quis refletir sobre o que é que significou a crise financeira internacional de 2008. E toda a gente silencia a identificação dos responsáveis. Joaquim, só para aquela pessoa que eu acho que duvidou aqui há bocadinho, está aqui um espectador nosso a dizer assim, as viagens Londres-Funchal chegam a ser metade do preço de Lisboa-Funchal. Está a ver? Quando a gente está numa indústria globalizada, isto não é possível fixar preços. É claro que é possível, como dizia o Jorge, mas depois quem paga é o consumidor daquela região ou então o contribuinte, que é aquilo que está a suceder em Portugal. Tu dizias há bocadinho tinhas uma ideia diferente daquela que o Joaquim estava. Não, a ideia tem a ver com esta questão de quem é com quem estavas a falar, que não quer saber e nem que o reveles publicamente, mas quem está adormecida mais do que o povo são as elites, porque as elites têm muito a perder também com a alteração do status quo. E, portanto, são as próprias elites que estão a criar a ideia na sociedade que, afinal, isto assim não é tão mau. Porque sabem que o dia que disserem isso, que, obviamente, o povo pode compreender de forma diferente e pode ter resultados inesperados. A maior desigualdade que está a acontecer, que toda a gente, quando nós ligamos um canal de televisão, há sempre um político a explicar que está aqui uma desigualdade inacreditável no país. A maior desigualdade é o regime
democrático português que impede Portugal de se igualar aos melhores à média europeia. É verdade, é verdade. Essa é que é a maior desigualdade para todos. Eu estou a dizer, mantendo a desigualdade atual, onde nós tínhamos espaço de crescimento é, em vez de estarmos nos 70% da média europeia, se estivéssemos nos 100 ou nos 110 ou 120 de uma Irlanda, por exemplo. Sim, ou o Luxemburgo, nós tínhamos todo composto, tínhamos uma vida diferente. Mas essa desigualdade não é discutida em Portugal. Mas não interessa. Não interessa, porque é uma desigualdade comparativa que nos obriga a fazer o que o Joaquim dizia, que é: vamos ter que discutir a origem da crise de 2008 e da crise de 2011. Porque são a origem dessas crises é que levou a que Portugal não fez as reformas para se tornar igual aos outros países. Deixa-me fazer uma pergunta. E pior, o esforço que é feito para esconder a identificação dos responsáveis impede de procurar novas soluções. 2 perguntas finais. Como é que entendem que o Ministro das Finanças venha dizer publicamente, com um sorriso nos lábios, que os juros não baixam por efeito do BCE, mas por causa da política dele? Desculpa, eu não consegui resistir. Não, em 2015... Guerra Junqueiro tinha uma frase fantástica. Quando perguntaram sobre quem era o maior poeta, ele disse: eu sou o maior poeta da minha terra, Freixo de Espada à Cinta. Portanto, é a maneira como a gente olha para o mundo. Quer dizer, como é que o Portugal não influencia o euro? Havia uma célebre história do Dr. Salazar sobre o professor Leite Pinto, em que ele dizia: se nós o comprássemos pelo valor que ele tem e o vendêssemos pelo valor que ele diz que tem, fazíamos uma fortuna. Ora bom, nós não podemos esquecer o que é a trajetória do Ministro das Finanças, e o seu objetivo é instituições europeias ou uma instituição portuguesa que dê lugar cativo na instituição europeia. Portanto, governador do Banco de Portugal. Porque o governador do Banco de Portugal tem assento garantido no Banco Central Europeu. Ora, não podemos levar a mal essas coisas. O problema é outro. É qual é a responsabilidade intelectual, não é nem política, nem pessoal, a responsabilidade intelectual de quem se dedica a refletir sobre estes temas, ao dizer essas coisas. Sim, mas olha aqui, eu compreendo que vocês digam que não pode levar a mal. Eu não levo a mal, mas é assim, eu fico preocupado. Sabe porquê? Porque eu julgo que quando essa declaração chegou ali a Frankfurt deve ter havido risota, bandeiras espregadas. Não se riem porque já fizeram a avaliação, não é? Claro, mas por isso mesmo. Há uma coisa que nós temos sempre partido no princípio, nós trabalhei com uma pessoa que me disse sempre: a inteligência está uniformemente distribuída. O problema... Não, mas é verdade. Ou seja, aquilo que nós estamos a pensar que estamos a enganar, o outro está a ver que nós... É o que eu estou a dizer. O problema é que há pessoas que parece que não percebem isso. Bom, última pergunta. É irrelevante ao PSD, para o futuro, estar com um líder ou com outro? Não é irrelevante, porque é preciso primeiro destruir as ilusões para conseguir observar a realidade. Porque enquanto estiverem nas ilusões não se observa a realidade. Neste caso, os 2 candidatos que passam à segunda volta são 2 produtos de ilusões. E é preciso que um ganhe, seja ele qual for, mas ganha para perder. Porque a solução há de vir depois. Não quer dizer que... Com outra pessoa? Com outra pessoa ou com a transformação desta, quando decidir reconhecer aquilo que ainda não disse. Okay. E o que é reconhecer aquilo que ainda não disse? É analisar o que é que foi o papel do governo Passos Coelho. Porque enquanto o PSD não quiser refletir sobre isso, e já agora, refletir sobre o que foram os governos de Cavaco Silva no tempo em que existiram, porque hoje já não se poderia fazer nada daquilo que Cavaco Silva fez. Pois. Mas, quando fez com um determinado objetivo, um determinado sentido estratégico. O sentido estratégico, continuava o sentido estratégico de Mário Soares, era Europa. Agora,
voltamos a ter exatamente o mesmo problema. Mas o que temos na política portuguesa é toda a gente a resistir a essa ideia da orientação europeia, que foi o que aconteceu, que existiu em Portugal no tempo da Troika, isto é, no tempo de Passos Coelho. Não estou a dizer que foi o Passos Coelho que pensou isso, Sim. não, mas foi o Passos Coelho que traduziu isso em português. Interpretou. Traduziu isso em português depois de ouvir os comentários europeus. Ora, enquanto o PSD não assumir esta herança de Cavaco e de Passos Coelho, não é possível conseguir combater o modo de domínio que o PS exerce sobre a sociedade E ganhar portuguesa. eleições. Mas quando o PSD fizer isso, então descobre aqueles culpados que o PS encobre. Pois. Mas para isso é preciso fazer a crítica do que aconteceu Sim. desde 2008 até 2015. Porque em 2015 fechou-se o jazigo, deixaram lá ficar As chaves lá dentro. e deitaram fora as chaves. Não é? Exatamente. Bom, Ninguém sabe onde ela está. só que Não, o Ministério Público anda atrás dela. Só que a diferença entre o morto físico e o fantasma é que o fantasma não fica preso por chaves. Pois, E, exato. portanto, eles andam por aí. Muito bem. Deixa-me só, eu só Vai queria fechar para isto. terminar, não tinha pensado nunca nessa pergunta, mas à medida que ouvi o Joaquim, eu acho que o maior erro que os dois candidatos estão a fazer, e portanto não querendo apontar nem qualidades um nem outro, mas dois erros estão a fazer, é que estão-se a posicionar numa lógica de partido, ou seja, a diferença entre eles tem a ver com a relação que vão ter com o Partido Socialista. Ora, isso é reconhecer o problema do Partido Socialista como partido de charneira. Nenhum dos dois compreendeu que a sociedade quer sempre, em democracia, ter uma alternativa. Sim. E original, de preferência original. original. Nenhum deles compreendeu, mas o Sá Carneiro era a única coisa que sabia. Era a única isso. coisa que sabia. E, portanto, quando o Sá Carneiro decide, não, eu sou a alternativa, não é porque queira combater o socialismo pelo socialismo. Quando isto É porque ele tem uma proposta diferente. Pronto. E os dois discutiram quem está mais próximo e quem está menos próximo do PS, quem é que consegue fazer acordo, quem não consegue fazer. Ora, isso é dar uma força que não deveria ser dado por um líder da oposição em Bom, plena eu vou dar um democracia. conselho aos assessores de Rui Rio e de Luís Montenegro. Destaquem esta última parte da análise destes senhores e façam chegar isto aos respectivos bosses, ok? Bem, espero que não sejam despedidos depois disso. Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Eu peço desculpa, não consegui fazer hoje à tarde a entrevista que tinha pensado fazer porque era na rua e estava a chover. Portanto, em princípio, ficará para amanhã. Quanto ao programa de hoje, quero agradecer às pessoas espalhadas pelo mundo fora que tiveram a contribuir para este programa e, sobretudo, os contributos, alguns deles muito úteis, que acabaram por nos colocar aqui na mesa, até para discussão futura. Quanto a nós, eu encontrar-me com vocês amanhã às 8 da manhã, já sabe que leva sempre comigo às 8 da manhã, e para o final fica o pedido sempre colocarem um gosto e fazerem partilha deste programa nas redes sociais. Porquê? Porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.